Olá, querido aluno, querida aluna, você que assiste às aulas Paraná. É com imenso prazer que eu trago aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e o nosso intérprete se chama Kelvin. E nós vamos trazer uma aula bem importante para você. Nesta aula, nós temos um grande objetivo. Qual é o objetivo? Entender as mudanças de estado físico da matéria. A primeira coisa que o estudante pensa neste momento é o que é um estado físico. Certamente você já estudou, você estudou lá no Fundamental 2, lá no 8º, no 9º ano, o sólido, o líquido e o gasoso. Lembrou, né? Então, esses são os estados físicos que nós vamos rever hoje, fazendo uma aula um pouquinho mais aprofundada, né? Você tem uns conceitos que você traz lá do ensino fundamental 2 e agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, olha só, os estados físicos da matéria. Dá uma olhada para essa figura. Nós temos aqui o estado sólido, nós temos o estado líquido e nós temos o estado gasoso. Se você reparar bem para essa figura, dá uma olhada. O que você vê de diferente? Repare bem que o estado sólido é o estado em que as moléculas estão bem juntinhas. Vamos pensar? Um corpo sólido, pensa na água, no gelo, né? O gelo lá, a água no estado sólido é gelo. Você dá calor. Você lembra que o calor é energia? Então você fornece energia para o gelo. Claro, vai aumentar a temperatura. Esse aumento da temperatura, você deve lembrar que a temperatura é a medida da agitação das moléculas. E quando você dá calor, essas moléculas elas vão receber essa energia e vão ficar mais agitadas, ou seja, aumenta a temperatura. Repare que as moléculas ficam mais afastadas. E ainda, você continua dando calor até chegar ao ponto em que a água líquida vira um gás, vira um vapor de água. Pessoal, e aí, claro, as moléculas vão estar bem afastadas. Maior temperatura indica maior agitação das moléculas, indica que as moléculas estão mais afastadas. Beleza? Então, assim, de um modo bem simples, o estado sólido, as moléculas estão juntas. O estado líquido, elas estão mais afastadas e no gás, elas estão bem afastadas. Não é verdade? Então, assim, se você pegou essa parte, pessoal, quando você estiver na sua casa, seu pai perguntar para você, o que é o sólido? O que você vai responder? Dá uma olhada. É um estado em que as moléculas estão mais próximas possível. O estado líquido, pessoal, as moléculas estão um pouquinho mais afastadas. E é claro, no estado gasoso é onde elas estão bem afastadas. Pessoal, a partir disso que eu falei para você, qualquer aula, qualquer conceito, seja ele da física, da química, da biologia, de qualquer área do conhecimento, você sabia que quando você conta para alguém, você grava melhor? Então, uma forma de você aprender é você explicando para alguém, você tentando explicar para alguém. Então, faça isso. Converse com seu pai, converse com sua mãe, converse com seu irmão, conte para eles os conceitos, aquilo que você está aprendendo. Então, olha só, mudanças de estado físico. Olhe bem essa figura. Pessoal, muitos exercícios, muitas questões de vestibulares, de concursos, ou até mesmo exercícios elaborados pelo seu professor, eles vão abordar as mudanças de estado físico. Lembre-se, a mudança de estado físico, de cada fase, você está no sólido ou você vai para o líquido, tem um nome. Você está no líquido, você vai para o gasoso, tem um nome. Você está no sólido e vai para o gasoso, também tem um nome. Dá uma olhada aqui nessa figura. Vamos começar aqui do sólido. Pessoal, o processo o nome da mudança do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão, tá? Fusão é o nome dado para o processo de mudança do estado sólido para o estado líquido. Pessoal, e do líquido para o sólido, o caminho de volta, nós chamamos de solidificação. Então, fusão é quando o sólido vira líquido. Solidificação é quando o líquido vira sólido. Pessoal, agora do líquido. Do líquido para o gás, para o vapor, nós chamamos de vaporização. Pessoal, e do vapor para o líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. É o caminho inverso.
Repare bem, pessoal, nós temos a ida, né, direto do estado sólido para o estado de vapor, que nós chamamos de sublimação. Professor, qual material ele sai do sólido e vai para o gasoso sem passar pelo líquido? Pessoal, gelo seco. Que mais? Naftalina, tá? A naftalina é uma pedrinha. Se você conversar com seu pai, com sua mãe, eles vão explicar o que é a naftalina. Você coloca geralmente no roupeiro. Pessoal, você coloca essa pedra no estado sólido e ela vaporiza. Ela não passa pelo estado líquido. Bem interessante. Lembre-se, o estado sólido para o estado de vapor nós chamamos de sublimação. O caminho de volta, pessoal, também é chamado de sublimação ou ressublimação. Fácil, né? Fácil. Dê uma olhada nessa figura, pessoal, e essa figura ela é bem importante. Aliás, vamos aplicar os conceitos dessa figura no exercício? Dê uma olhada. Esse exercício, ele fala o seguinte. Observe. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Afirmação 1. Afirmação 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. Afirmativa 3. Uma vasilha de água deixada no fogo. Afirmativa 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. E agora ele vem com o restante da pergunta, da questão. Ele fala assim: descreva em algumas linhas as mudanças de estado físico e se o corpo perdeu ou ganhou calor no processo. Pessoal, você terá um intervalo de tempo. Eu espero que você acerte esse exercício.
E aí, caro estudante, será que você acertou esse exercício? Vamos fazer a solução juntos? Vamos resolver juntos, fazer a correção? Olha só, pessoal, a afirmativa 1, ele fala assim, uma pedra de naftalina deixada no armário. Lembre-se, a naftalina é uma substância que ela consegue passar do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo processo, pela fase do meio, né, que é o meio líquido. Ela não, ela passa direto do sólido para o vapor. Esse processo nós chamamos de sublimação. E é claro, né, pessoal, ela estava no sólido e ela virou um vapor. Então ela recebeu calor. Agora olha só, uma vasilha de água deixada no freezer. Pessoal, concorda que a água deixada no freezer, ela tá, subentende-se água líquida e ela vai solidificar. Então o processo é chamado de solidificação. E lembre-se, a água líquida, ela tem que perder calor para ela virar um sólido, beleza? A terceira, uma vasilha de água deixada no fogo. Pessoal, ebulição, né? Vai ferver. E é claro, a água do estado líquido, ela vai passar para o estado gasoso se ela ganhar calor. E por último, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Ele era um sólido e ele derreteu, virou um líquido de chumbo. Pessoal, esse processo nós chamamos de fusão. E é claro, né? O sólido virando líquido, ele deve ter ganhado calor, com certeza. Fácil, né? Tenho certeza que você acertou esse exercício. Mas vamos adiante. Pessoal, aprenda bem. O plasma. Dá uma olhada nessa figura. Aqui nós temos um gás e, pessoal, depois nós temos um gás ionizado. O plasma, ele é um gás ionizado. Lembre-se, no ensino médio, nós estudamos basicamente o meio sólido, o meio líquido e o meio gasoso. Pessoal, no entanto, não são os únicos estados da matéria. Pessoal, a matéria pode estar ainda mais aquecida, quando ela passa do estado gasoso, ela recebe calor. Esse gás, pessoal, ele, de tanto calor que ele recebeu, ele pode se ionizar, formar íons, né? Então, quando ele forma íons, essa matéria nós chamamos de estado de plasma. Você sabe que existe TV de plasma. Então, veja, é um sistema em que ali dentro você possui gás ionizado. Então, isso é o plasma, é um gás ionizado, tá? Então, vale destacar para vocês que o plasma, ele é pouco abordado no ensino médio. Ainda, pessoal, acima do sólido tem um outro estado que é o tal do cristal perfeito. E é um outro estado da matéria que é quando o sólido ele perdeu calor, ele fica tão juntinho às moléculas que, pessoal, é um outro estado chamado de cristal perfeito. Esse estado também nós não trabalhamos no ensino médio. Mas não trabalhar não quer dizer que você não precisa saber, né? Claro, o sólido, o líquido e o gasoso nós temos que dominar. Mas antes do sólido tem o tal do cristal perfeito. Depois do meio gasoso existe o meio plasma, que é um gás ionizado. Beleza? E pessoal, agora eu vou trazer algo para você, algo que é bem importante para as suas provas. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? Pessoal, o ponto de fusão é a temperatura onde o sólido vira líquido. O ponto de ebulição é o ponto em que o líquido vira gás, vira vapor. Detalhe importante, cada elemento químico tem seu ponto de fusão e tem seu ponto de ebulição. Por exemplo, a água, quando ela está em estado sólido, ou seja, ela é gelo, ela tem uma temperatura que ela começa a derreter. E essa temperatura é 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, pessoal, o gelo ele começa a derreter. A água líquida, quando ela chega em 100 graus Celsius, ela começa a entrar em ebulição. Ou seja, o gelo derrete a 0 e a água ferve a 100. Claro, para uma pressão de 1 atm, a pressão ela interfere, tá? A pressão interfere. Por que isso é importante? Pessoal, porque através desses pontos eu consigo determinar se o material está no estado sólido, se ele está no estado líquido, se ele está no estado gasoso. Então, esses pontos são bem importantes. Por exemplo, olha só, dá uma olhada nisso aqui, ó. Como eu já mencionei para você, a temperatura de fusão da água
é 0 Celsius. É aqui que o gelo começa a derreter. Ou a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então vamos pensar numa temperatura 150 graus Celsius. A 150 graus Celsius, a água está no estado gasoso. A 70 graus Celsius, a água está no estado líquido. Então pegou a ideia da importância de você saber a temperatura de fusão e de ebulição? E se você compreendeu isso, eu agora convido a você a fazer um exercício junto comigo. Olha só. Ele fala o seguinte: considera a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir. A 1 atm de pressão, a pressão interfere. A 50 graus Celsius, quais são os estados físicos desses elementos? Pessoal, dá uma olhada para a tabela, os pontos de fusão e os pontos de ebulição, né, desses elementos. A 50 graus Celsius, qual é o estado físico desses elementos? Vou te dar um tempo, pessoal, e eu tenho certeza que você vai acertar esse exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício? Vem para cá. Lembre-se, ele falou o seguinte, quais são os estados físicos, segundo essa tabela, desses elementos químicos a 50 graus Celsius. Vamos pegar o cloro primeiro. Por que o cloro está no estado gasoso? Porque, segundo a tabela, o ponto de ebulição do cloro é menos 34. Então, quer dizer que ele começa a evaporar a menos 34. Você concorda que a 50, então, ele vai estar mais quente. Então, ele estará no estado gasoso. O flúor, por que ele está no estado gasoso? Porque ele também, pessoal, olha só, ele começa a entrar em ebulição a menos 188. Olha, uma temperatura muito baixa, ele começa a ferver. Então, a 50 está bem acima de menos 188. Então, ele vai continuar no estado gasoso. Agora, veja só, o bromo. Pessoal, cuidado, o bromo, ele a 58 graus Celsius, ele começa a ferver. Só que, então, a 50 é uma temperatura inferior à que ele começa a ferver. Lembre-se, então, ele está no estado líquido, e para ele entrar em ebulição, ele tem que estar a 58. Logo, a 50 ele estará no estado líquido. Pessoal, e o mercúrio? O mercúrio é a mesma coisa. Olha só, o mercúrio, para ele virar vapor, ele precisa estar numa temperatura de 356. E detalhe, ele começa a derreter, o ponto de fusão dele é menos 38. Então, os 50 graus Celsius está aqui no meio. Então, ele está no estado líquido. Ora, se ele começa a derreter a menos 38 e se ele ferve a 356, então a 50 ele está no estado líquido, ele está bem no meio. Pessoal, e dê uma olhada aqui o iodo, a mesma coisa, o iodo, pessoal. Olha só que o iodo, olha que interessante. O iodo, ele começa a derreter a 113 graus Celsius. Como o 50 está antes, então ele só pode estar no estado sólido. Pegou a ideia? Tenho certeza que você pegou essa ideia. Pessoal, indo adiante, vamos fazer uma pequena retomada do que nós vimos nessa aula. Olha só, nessa aula você compreendeu a mudança de estado físico. Mudança de estado físico, ele é sólido, ele vira líquido, ele é líquido, ele vira vapor. E você viu o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição são temperaturas em que o sólido vira líquido e que o líquido vira vapor. Fácil, né? Eu espero que você tenha gostado. Desejo a você muito sucesso, um forte abraço e até a nossa próxima aula.